Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial. Dando continuidade à nossa última aula, que falávamos de binário, agora vamos falar de sistema equivalente. Falamos de binário equivalente, vamos agora falar de outros sistemas equivalentes. Vamos verificar como que a gente pode escrever um binário equivalente. Deixa eu só checar aqui que houve um barulho. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, está certo. Tem alguém pedindo para entrar. Ok. Tá aí. Veja, imagina esta caixa aqui, ó. Eu aplico duas forças iguais e opostas em dois vértices dessa caixa aqui, ó. Aplico uma força aqui e aplico uma força aqui. Essas forças estão separadas por essa distância D. Essa é a distância D. Então é claro que eu vou gerar um torque aqui. Um torque de cada força. O conjunto forma o que nós chamamos de binário ou conjugado. E essa caixa tende a sofrer uma rotação aqui em torno do eixo Z, ó. Este é o momento do binário, esse é o torque do binário. Mas esse torque é equivalente, se eu pegar a linha de ação dessa força, ó, e transportar esta força ao longo desta linha de ação para cá, ó. Se eu transportar esta força para cá e a outra força, pego a linha de ação dela e transporto para cá, o efeito que ela vai produzir aqui é o mesmo torque que ela produziria nessas duas posições aqui, ó. Então, isso gera um binário equivalente, um torque equivalente. Eu poderia também pegar esta linha de ação e transportá-la para baixo, aqui, e a outra aqui. Ou seja, o torque gerado nessa situação é o mesmo torque da primeira. Então, esses binários são equivalentes. Eu poderia aplicar uma força igual a essa, porém, numa direção perpendicular. Uma força F aqui e uma menos F aqui. Se esta força tem a mesma intensidade desta, e esta força tem a mesma intensidade desta, e esta distância é a mesma dessa, o binário é equivalente. O momento da força vai ser o mesmo. Então, esses são binários equivalentes. Ou seja, todos eles geram o mesmo torque. Eu também poderia gerar um binário equivalente se eu pegasse a metade da distância com o dobro da força. Por quê? Vamos calcular o momento aqui, ó. O momento aqui do binário é o produto da força pela distância entre as forças. Lembra que qualquer uma das forças que eu pegar serve multiplicado pela distância entre elas. Aqui vale para este cara, vale para este, vale para este. Agora, para este último caso, como é que fica o binário, o momento do binário? Ó, vai ser a força, que é 2F, vezes a distância, que é D sobre 2. Isso dá o mesmo FD.
Quando eu gero o mesmo torque, eu tenho um binário equivalente. Tá aí. Vamos ver agora alguns outros sistemas equivalentes. Imagina uma força F aplicada num corpo no ponto A. Esta força F, eu posso escrevê-la da seguinte maneira. Eu posso pegar um ponto B fora da linha de ação da F, está aqui o ponto B, e aplicar nesse ponto B duas forças. Duas forças paralelas a F. Só que uma força de módulo igual a do F. E a outra força de módulo menos F. Posso? Posso. Essas forças não são iguais e opostas, elas se cancelam. Esta força aqui, olha, se cancela com esta, sobrando somente esta. Mas este é um artifício que a gente faz, olha, pega esta força, reescreva esta força no ponto B e escreve o negativo dela no ponto B. Isso não altera em nada o sistema, porque o F no ponto B e o menos F no ponto B se cancelam. Mas agora eu posso olhar para essa distância aqui, ó. Essa distância D. Essas forças aqui, olha, esta e esta, formam um binário. Então, quando eu faço esse artifício, pego a força que está no ponto A, reescrevo ela no ponto B e coloco uma força menos F no ponto B, essa menos F com essa F está gerando um torque de binário aqui, ó. E sobra uma força F. Então, este sistema é equivalente a isso aqui. Aqui eu tenho a força F original. Aqui eu tenho a força F e a força menos F. Aqui eu tenho a distância D. Esse conjunto aqui forma um binário. Esse conjunto aqui, ó, forma um binário. O que é um binário? É um torque, é um momento de força. Vai gerar um momento de força aqui em algum canto, para cá, sei lá. Vai gerar um momento de força. Ali no momento de força. E sobra uma força. Então, este sistema aqui é equivalente a um binário e uma força. Então, eu posso fazê-lo assim. Este sistema, onde tem uma força agindo em um ponto do corpo, é equivalente a um binário, e uma força igual àquela agindo num outro ponto do corpo. Dito isto, se eu tenho um sistema assim, eu posso trocar isto por isto, que o efeito físico é o mesmo. Que o efeito físico é exatamente o mesmo. Então, este sistema é equivalente a este sistema. Olha aqui, vamos ver. Agora, vamos pegar esse corpo aqui, está em 3 dimensões aqui, olha. Eu tenho uma força F1 agindo a uma distância R1 de um ponto O. E uma força F2
agindo a uma distância R2 do ponto O. E eu tenho um torque agindo aqui, ó, um momento de força agindo aqui. Eu posso, como o momento de força é um vetor livre, eu posso transportá-lo para qualquer ponto aqui do corpo. Então eu vou pegar este momento de força e vou colocá-lo ali no ponto O. Então vou transportá-lo para cá, ó. Ali no ponto O. Então este momento de força aqui, eu vou colocá-lo aqui, ó, ele aqui, ó. Este momento de força é este. Tá aqui. A força F1, eu vou escrevê-la no ponto O. Posso? Posso, desde que eu não mude o tamanho dela, nem a direção, nem o sentido. A força é a mesma ao longo de uma linha de ação, a gente sabe disso. Mas sabemos que vetores têm classes de equipolência. Existe uma infinidade de vetores paralelos a este que produzem o mesmo efeito. Então eu vou pegar um paralelo à força de mesmo módulo ali naquele ponto. Então ponho F2 aqui. A F1 eu trago aqui para o ponto O. Então eu tenho a F1 agindo no O, a F2 agindo no O. Repara uma coisa. A F1, só ela gera um torque, ó, força, distância. A F1 gera um torque. Se eu colocar a F1 aqui, olha, ela vai gerar um torque que vai apontar para onde? É módulo da força, módulo da distância seno do ângulo saindo. Então vai ter um torque, um momento de força gerado pela F1 para cá. Este é o momento de força da força F1. Desenhei ele aqui. E o momento de força da F2, ó, F2, produto vetorial R2, aqui ó, R2, produto vetorial F2, vai produzir um torque para cá. O momento de força dela para cá, que eu vou desenhá-lo é esse aqui, ó. Não. Vamos ver. Eu tenho este plano aqui. O torque vai ter que estar perpendicular ao plano. É para cá. Isso, tá aqui, ó. Este é o torque da força F2. Esse é o momento de força da força F2. Tá aqui. Então, esse é o momento de força da força F1 e esse é o momento de força da força F2. Aqui é F1, aqui é F2 e aqui é o momento que já tinha. Este conjunto é o efeito desta força, dessa agindo a uma distância do ponto O e deste torque. O que eu posso fazer? Entre essas duas forças, eu posso somar aqui, ó, tem um paralelogramo. Posso somar, eu vou ter uma resultante aqui, ó. Essa é uma força resultante, que é essa aqui. Então eu posso pegar as forças que agem no corpo e calcular a resultante. Tá aqui. Lembra que a resultante tem o mesmo efeito de todas as forças agindo. Então esta é a força resultante agindo no ponto O. E esses momentos aqui, este e este, eu posso somar os três. Isso vai me dar um momento resultante agindo em relação ao ponto O. Um momento resultante. Esse momento resultante, obviamente, ele tem um ângulo em relação à força resultante. Em outras palavras, eu posso trocar um sistema de forças que geram torque em relação a um dado ponto O por um
uma força resultante e um torque agindo no ponto O, um torque resultante. Torque resultante é a soma dos torques de cada força, mais de qualquer outro torque externo que estiver agindo. Tá aí. Então, eu posso dizer que este sistema é equivalente a este sistema. Ou seja, eu posso trocar um sistema de forças agindo num corpo que gera um torque em relação a um ponto O, mais outros torques que agem nesse corpo, por uma única força resultante agindo no ponto O e um torque resultante agindo no ponto O. Então, este sistema e este sistema são equivalentes, produzem o mesmo efeito físico. Quem é a força resultante? É o somatório das forças. Quem é o torque resultante em relação a O? É a soma de todos os torques em relação ao O, ou seja, dos torques gerados pelas forças, mais a soma de todos os demais torques que agiam nele. Então, força resultante é a soma das forças. E o torque resultante em relação a O, onde está a força resultante? É a somatória dos momentos em relação a O. Quem é o momento? É o momento desta força, mais o momento desta força. Mais a soma de todos os outros momentos que agiam no corpo, como este aqui, ó. Tá aqui. Lembre-se, momento de força e torque são sinônimos. Tem hora que às vezes eu falo torque, tem hora que eu falo momento de força e a gente está falando da mesma coisa. Olha aqui esse exemplo. Isso aqui é um semáforo, que é um poste. Aqui eu tenho um semáforo e outro. Aqui esse semáforo tem um peso W1. Esse tem um peso W2. Esse semáforo W1 está a uma distância D1 do poste. O semáforo W2 está a uma distância D2 do poste. Eu posso trocar este sistema por uma única força resultante agindo aqui e por um torque resultante agindo aqui. O efeito é o mesmo. Tá? E por que fazer isso? Porque às vezes isso facilita a tua vida na hora de calcular o problema. Os elementos do problema, força e momento. Olha esse exercício aqui, ó. Eu tenho uma placa aqui. Aqui tem uma força de 3 kN com ângulo de 30 graus em relação à horizontal, uma força de 4 kN na vertical para baixo e uma força de 5 kN inclinada conforme esse triângulo aqui, 3, 4, 5. O problema está pedindo, troque o sistema de forças e momento que se mostra na figura por uma força resultante e um momento resultante atuando no ponto O. Ele quer que eu troco todas essas forças por uma força e um momento agindo nesse ponto aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pegar, primeiramente, isto aqui está ampliado aqui, ó. Vamos pegar as forças que estão inclinadas e vamos decompô-la nos eixos x e y. Então está aqui, esta força aqui, eu decompus em x e em y. Como o ângulo aqui é 30 graus, ó, o ângulo aqui é 30 graus também. Então, esta componente horizontal está com o ângulo, então ela é a componente em cosseno. Como a força vale 3, esse valor vale 3 kN cosseno de 30 graus. E esta aqui está sem o ângulo, 3 kN seno de 30 graus. Esta aqui não precisa decompor. Esta aqui
esta aqui, olha, ela tem um triangulinho 3, 4, 5. Eu posso pegar este ângulo aqui, ó. Pegar este ângulo aqui, ó. Chamar ele de beta. Aqui o ângulo beta. Tá aí. Quem é o beta? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas isso aqui está formando este triângulo. Então, este beta é este beta aqui, ó. Este beta é o mesmo beta que este aqui. Que este aqui não, aqui de cima, né? Que este beta aqui. E aqui vale 4, 3 e 5. Então, o cosseno de beta vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, 4/5. E o seno de beta vai valer 3/5. Então, esta componente que está com o ângulo é o valor de 5 kN vezes o cosseno, que é 4/5. E essa é 5 kN vezes o seno, que é 3/5. Tá aí. Então, decompus todas as forças. Agora, quem é a força resultante? Vamos calcular. Vamos fazer a força resultante em x e depois a força resultante em y. A força resultante em x é somar todas as forças que estão ao longo de x. É 3 kN cosseno de 30, mais 3/5 de 5 kN. Só tem essas duas agindo em x. Isso aqui dá 5.598 kN. 5.000 não. 5,598 kN. 5,598 kN. Tá aí. É só somar. Pega 3, multiplica pelo cosseno de 30 graus. Ó, aqui, 5 aqui com 5 aqui, cancela. Sobra o 3. Então, é 3 cosseno de 30 mais 3. Se eu colocar o 3 em evidência, é 1 mais cosseno de 30. Faz a conta que dá isso aqui, ó. Agora, vamos somar as forças, a força resultante em Y. Força resultante em Y é o somatório das forças em Y. Força resultante em Y vai ser esta aqui, vai ser esta aqui e vai ser esta aqui. Tem que somar essas três. Então, é 3 kN seno de 30, que é esta. 4 kN vezes 5. Ó, por que menos? Porque esta força está apontada contrária ao eixo Y. Ó. Contrária ao eixo Y. O eixo Y cresce para cima. Ela está para baixo. Então, ela é menos. E essa aqui também é menos 4 kN. Essa é a força resultante em Y. Somando. Aqui vai dar menos 6,50 kN. Ou em módulo, 6,50 kN para baixo. Tá? Achamos a força resultante em X e a força resultante em Y. Quem é a força resultante em módulo? Ela é a raiz quadrada da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. A componente em x é 5,598 ao quadrado. Componente em y é 6,50 ao quadrado.
esta conta vai dar 8,58 kN. 8,58 kN. Então, achamos a força resultante equivalente desse sistema. E a direção dessa força? Bom, a direção dessa força, a gente já sabe, é o arco tangente da componente em Y pela componente em X. Então, é o arco tangente de 6,50 kN por 5,598 kN. Fazendo essa conta, isso aqui dá 49,3 graus. Então, a força resultante vai ser uma força agindo em O de ângulo 49,3 graus. Então, está aqui. O valor da força resultante e o ângulo. Quem é o momento? Bom, o momento resultante em O vai ser a soma de todos os momentos em relação ao O. O momento resultante em O vai ser 3 kN vezes seno de 30, que é esta força aqui, ó, vezes a distância dela ao ponto O, que é 0,2. Está aqui. Esse momento gira em sentido horário, portanto ele é positivo. Não, anti-horário, ele é positivo, isso. Está aqui. Depois, o momento desta força, 3 kN cosseno de 30, vezes esta distância ao ponto O, 0,1. Este momento gira em sentido horário, é negativo. Depois desta força, 3/5 de 5 newtons, vezes a distância ao ponto O, que é 0,1. Depois, o momento desta força gira em sentido horário, é negativo, é menos 4/5 de 5, vezes meio. E por último, dessa força que também vai girar em sentido horário, 4/5 vezes 0,2. Somando todos esses momentos, nós vamos ter o momento resultante em relação a O vai dar menos 2,46 kN/m. Menos 2,46 kN/m. Então, está aqui. A força resultante, ela deu 8,58 kN. Lembra das componentes? Vamos pegar aqui as componentes. Ó, a componente em X é positiva. Então, a componente em X está a favor do eixo X. A componente em Y deu negativa, ó. Então, ela é para baixo. E a força resultante vai ser resultado deste paralelogramo aqui, ó. E ela vai dar para cá. Com ângulo de 49,3 graus, então o ângulo dela é esse aqui, ó. 49,3 graus. Então tá aqui o desenho dela. Fx, Fy, a resultante tá aqui, ó. Com 8,58 kN, um ângulo de 49 graus e um momento negativo que está representado por essa seta aqui, ó. Esse é o momento. Tá aqui, ó. Este é o momento. O momento gira aqui, ó. Tá? Tá aí.
eu troquei todas aquelas forças por uma força resultante e um momento agindo no ponto O. Olha esse exercício. Um componente estrutural, que é esta peça aqui, ó, está sujeito a um momento M, este momento aqui, ó, 500 Nm, e as forças F1 e F2 conforme figura. F1 está agindo aqui ao longo do eixo Z, vale 800 newtons. F2 está agindo nesse ponto aqui, olha, ele está aparentemente no plano XY. Ele está a uma distância de 0,1 aqui do eixo X. Vale 300 newtons. E a distância em relação a um ponto O aqui é RB para a força 2 e RC para a força 1 aqui, ó. Substitua esse sistema por uma força resultante e um momento equivalentes atuante em uma base no ponto O. Então ele quer que troque essas duas forças e este momento por uma força resultante e um momento que age no ponto O. Aqui ficou fora de lugar, deixa eu... Então tá aqui, vamos ver. Bom, a força F1, ela está ao longo do eixo Z. Então, ela vale menos 800 K newtons. K porque está na direção de Z. Menos porque está contrário ao sentido de Z. Então, é menos 800 newtons. K. O F2... ele vale 300 newtons e ele está ao longo do vetor unitário da distância que vai de C até B, ó. Então ele vale 300 vezes o vetor unitário CB. Quem é o vetor unitário CB? É o vetor que vai de C até B dividido pelo módulo dele, ó. Então, o F2 vale 300. Vetor que vai de C até B. Quanto que ele vale em X? Deixa eu só checar o que está pitando aqui. Não, aqui parece que está tudo ok, né? Então, olha. Quem é o vetor que vai de C a B? Vamos fazer aqui. RCB. Quem é a componente em X dele? A componente em X deste vetor, ó, a componente em X desse vetor é este aqui. É essa aqui, que vale 0,15. Só que está apontada no sentido contrário do eixo X, ó. O eixo X cresce para cá, ó. O eixo X cresce para cá. Ele está contrário. Então vale menos 0,15. E quem é a componente Y dele? A componente Y dele é este cara aqui, ó. Que este aqui, ó, vale 0,1. 0,1 na direção de Y. Este é o vetor RCD. Então, RCB, desculpa, estou usando a letra D, que é RCB.
que vai de C a B, que é este cara aqui, ó. Então, este vetor aqui está escrito aqui, ó. Então, é o vetor RCB dividido pelo módulo dele, que é a raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Fazendo essa conta, F2 dá menos 249,6i mais 166,4 J newtons. Então, a força F2 está no plano XY. Tá aí. E este momento aqui, ó. Este momento de força, ele também vai ter componentes. Ele tem uma componente ao longo de Y e uma ao longo de Z, ó. A componente dele, ele vai ter uma componente nessa direção, que é ao longo de Y, e ele vai ter uma componente nessa direção ao longo de Z. Então, eu posso decompor esse cara aqui no eixo Y e no eixo Z. Como o triângulo aqui é 3, 4, 5, e a componente em Y é o cosseno do ângulo aqui, vai ser 4/5 de 500. Então, a componente Y vai ser 4/5 de 500, negativa, porque vai apontar no sentido contrário de Y. Y cresce para cá, ó. Ele aponta no sentido contrário. Então, é menos 500 vezes 4/5 J. E essa componente aqui, ela vai a favor de Z é positiva, vai ser 500 vezes o seno, que é 3/5. Então, é 500 vezes 3/5 K. Então, este é o vetor momento de força que o problema já havia dado. Então, escrevi os vetores força, F1, F2, e o vetor momento de força. O que falta a gente fazer aqui? Ó, aqui fazendo a conta, 500 vezes 4/5 sobre 5 dá menos 400 J mais 300 kNm. Este é o valor do momento de força. Tá aí. O que falta a gente fazer agora? Então, eu tenho F1, F2 e um momento externo aqui aplicado. Vamos achar a força resultante. A força resultante é o somatório das forças. Então, a força resultante vai ser F1 mais F2. F1 é menos 800K. F2, menos 249,6I mais 166,4 J. Então, a força resultante dá menos 250I mais 166J menos 800K. Alguém pode falar, professor, espera aí, mudou o valor. Mudou aqui, ó. Isso aqui que eu tirei do livro, se eu não me engano, do Hibbeler, tá? E o autor faz isso, ele arredondou. Eu não gosto desses arredondamentos, porque lá no final começa a dar uma divergência grande, mas os valores aqui estão arredondados, tá? Então ele passou para cá desta maneira. Força resultante eu já achei. Então, tenho a força resultante, o momento externo e as duas forças. Quem é o momento da resultante em relação ao ponto O? É o somatório de todos os momentos que já existem no corpo, mais o somatório dos momentos destas forças em relação ao ponto O. Então, vai ser isso. Somatório dos momentos, só tem um que é o M. Então, é o M. Mais o momento da força F1 é a distância de F1 a O, que é RC. RC, produto vetorial F1, mais a distância da força F2 em relação a O, RB. RB, produto vetorial F2. Fazendo essa conta, o momento de força
é este cara aqui, menos 400J mais 300K, mais produto vetorial, aqui, RC. RC está ao longo do eixo Z, e ele tem 1 metro de comprimento, então ele vale 1K. Produto vetorial, a força. A força aqui está ao longo do eixo Z e vale menos 800K. Mais o produto vetorial de RB. Eu preciso calcular o vetor RB aqui, ó. Quem é o vetor RB? Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Fazer aqui por cima. Ó, o vetor RB, ele tem componente em X. Quanto que vale a componente em X dele? A componente em X vai ser este tamanhozinho aqui, ó, que cai daqui até aqui. Bom, mas este tamanho vale 0,15 e está contrário ao eixo X. Então é menos 0,15. Quem é a componente em Y? É a projeção deste cara no eixo Y. O eixo Y está aqui. Então, a projeção deste cara no eixo Y, se ele está neste ponto, a projeção dele no eixo Y vai estar aqui, ó. E ela, então ela cai aqui, ó. Ela tem este tamanhozinho aqui, ó, que é 0,1. A favor do eixo Y, positivo, mais 0,1J. E no eixo Z, é a projeção deste cara em Z, que vai estar aqui. Que tem 1 metro de tamanho. Então, mais 1K. Então, este é o vetor RB. É este cara aqui, ó. Quando eu vou fazer esse produto vetorial, como está em 3 dimensões, eu vou usar o determinante, que é esse determinante aqui, ó. IJK, componente X do vetor RB, componente Y do vetor RB e componente Z do vetor RB. E aqui a componente X da força, Y da força e Z da força. Tá aí. Então, a força resultante tem componente X. Tá aqui. Tem componente Y e tem componente Z. Que aqui ele já não arredondou mais, ele voltou nos valores originais, ó. Não, desculpa, é da força F2. Estou pegando força errada, desculpa. Da força F2. Não arredondou aqui, não. É componente em X, que é essa força aqui, ó. Componente em Y, o Z não tem, é 0. Tá aí. Resolve este determinante, resolve este produto vetorial, soma com este cara, você vai ter o momento resultante em relação a O. Então, fazendo isso, aqui K, produto vetorial K dá 0. Então, esse cara aqui zerou. Sobrou isto, mais este determinante, que dá isso aqui, ó. Somando termo a termo, o momento resultante em relação a O é menos 166I mais 650J mais 300K Newton-metro. Tá aí. Achamos a força resultante equivalente do sistema e o momento resultante equivalente do sistema. Então eu posso trocar todas essas forças daquela estrutura por uma única força resultante, que vale isso, e por um momento resultante, que vale isso. O efeito físico é o mesmo. E o ponto O? Por que aquele ponto?
O ponto O, ele é arbitrário. Você pode escolher onde você coloca esse ponto. Tá? E o problema já pediu o local do ponto. Mas poderia calcular em qualquer outro ponto. Bom, se eu mudo o ponto, os valores mudam. Mas o efeito físico é o mesmo. Simplificação adicional de um sistema de forças e momentos. Forças concorrentes. O que são forças concorrentes? São aquelas forças que a linha de ação se cruza num ponto. Forças em que a linha de ação se cruza num ponto. Então, a força F1, F2, F3 e F4, se eu pegar a linha de ação de cada uma, todas elas se cruzam no ponto O. Então, eu posso colocar a força resultante desse sistema lá no ponto O. E eu posso trocar este sistema de forças por uma força e um binário. Agora, as forças não bastam ser concorrentes. Elas têm que ser coplanares, estarem no mesmo plano. Se as forças estiverem no mesmo plano, ainda que a linha de ação não seja concorrente, ó, a linha de ação dessa aqui, ó, é esta. A linha de ação desta é esta. A linha de ação desta é esta. Então, ó, essas não se cruzam num ponto. Então, mas todas essas forças estão contidas num plano. Então, eu posso trocar este conjunto de forças por uma força resultante e um momento em relação ao ponto O. Arbitrário aqui. Você fala, mas de onde que sai esse momento? Esse momento, na verdade, sai da força resultante. Esta força mais essa gera uma força resultante em algum ponto. Geralmente ela vai gerar essa força resultante aqui, ó. É aqui que gerou a força resultante. Como isso tem uma distância em relação ao ponto O, esta força gera um torque em relação ao ponto O. Então é daqui que surge esse torque. Em outras palavras, um sistema como este pode ser simplificado assim. Ou assim. Tanto faz. Esta distância da força resultante ao ponto O, eu posso calcular pelo momento da força resultante. Quem é o momento da força resultante em relação a O? É a força resultante vezes o braço da alavanca, distância. Então, essa distância passa a ser o momento da força resultante em relação a O, dividido pela força resultante. Por essa expressão, eu calculo a distância D que a força resultante está agindo do ponto O. Está aqui, ó. Isso se torna útil em alguns problemas. Forças paralelas. Se as forças são paralelas a um eixo, eu posso trocar esses sistemas de força por uma força resultante agindo no eixo e um momento de força perpendicular ao eixo. Mas eu posso, na verdade, também trocar isso por uma força resultante fora do eixo Z a uma distância do ponto O. E essa distância eu calculo do mesmo jeito. É o momento da força resultante em relação a O dividido pela força resultante. Existe a redução a um torsor. Um sistema pode ser trocado por uma força resultante e um momento resultante. Este momento, como ele está inclinado em relação à força,
eu posso trocá-lo por um sistema equivalente. Ou seja, eu decomponho este momento em relação aos eixos x e y. Eu decomponho esse xy não, né? Aqui, num eixo paralelo ao z e um eixo perpendicular ao z. Então, este momento acaba gerando dois momentos. Um que está ao longo da força resultante e o outro que está perpendicular à força resultante. Está aqui. A gente vai chamar... Se eu tirar a força resultante dali, este momento paralelo à força resultante, olha, ele age junto com a força. Ele gira e puxa. Ele gira para cá, ó. E ao mesmo tempo, junto com a força resultante, ele puxa para cá. Isso é chamado de torsor. O que é um torsor? É quando você gira e ao mesmo tempo puxa ou empurra. Pega uma chave de fenda. Quando você gira um parafuso, você não só está girando, você está girando e empurrando ou girando e soltando. Você está fazendo um torsor. Torsor é o efeito de um momento alinhado com uma força resultante. Torsor é o efeito do momento alinhado com a força resultante. Eu posso fazer aquela mesma análise, ter a mesma ideia de separar a força resultante por uma dada distância O, uma distância D, que é do ponto O, e calcular essa distância. Essa distância vai ser calculada assim. Ou seja, o momento resultante dividido pela força resultante. Mas, como o momento é um vetor livre, eu posso colocá-lo em qualquer ponto do meu sistema. Eu posso transferir este momento aqui para cá, ó, e eu tenho um torsor aqui, ó. Então, este conjunto denomina-se torsor. Isto é um torsor. Mais para frente, vocês vão ouvir falar bastante em momento torsor. O que é um momento torsor? Mas, por enquanto, só fiquem com essa ideia. Olha esse sisteminha aqui, ó. Troque o sistema de forças e momentos de binário que atuam na viga por uma força resultante equivalente e encontre a distância desde o ponto O em que sua linha de ação intersecta a viga. Bom, ele quer que eu troque isso aqui por uma força resultante equivalente e quer saber qual a distância dessa força resultante ao ponto O na linha de ação que intersecta a viga. Vamos lá. Bom, a força resultante em X é o somatório das forças em X. Então aqui eu vou decompor. Esta força aqui eu tenho que decompor em X e em Y. Esta força aqui, como aqui vale 8 kN, esse é o cosseno. Então aqui vale 8 vezes 3/5. Está aqui. Só tenho esta força em X. Então, 8 vezes 3/5 dá 4,8 kN para a direita. Então, só tem essa força em X. Calcula a força em Y. Somatório das forças em Y vai me dar força resultante em Y. Força resultante em Y é menos 4 kN aqui para baixo, mais a componente desta força para cima, que é 8 vezes 4/5. Fazendo essa conta, dá 2,40 kN. Como é positivo, é para cima, a favor do eixo Y.
Quem é a força resultante? É a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Fazendo esta conta, isso dá 5,37 kN. Achei a força resultante. Qual é a direção da força resultante? É o arco tangente da componente em y pela componente em x. Arco tangente de 2,40 por 4,80. Fazendo essa conta, essa força dá 26,6 graus. 26,6 graus. Força não, o ângulo da força. Então tá aqui a força resultante, o ângulo dela eu achei. Agora, em que ponto a linha de ação da força intersecta a viga? Então, eu vou traçar a força resultante intersectando a viga aqui, ó. Aqui vale 2,40 kN, aqui vale 4,80. Aqui é o ângulo de 26,6 graus. Ele quer saber que distância é essa em relação ao ponto O. É no ponto O. O ponto O está aqui, ó. Então, é essa distância que ele quer descobrir. Então, vou achar o momento resultante em O é o somatório dos momentos. Momento resultante. Quem é o momento resultante? É o somatório dos momentos. Quem é o MRO? É o momento da força resultante. Isso é o teorema de Varignon. Momento da força resultante é igual ao momento resultante. Momento da força resultante é o valor deixa eu ver. Não, a força resultante está como 5,37. Não, ele não fez com o teorema de Varignon, não. Poderia ter feito, tá? Poderia ter usado o momento da força resultante. Ele fez o momento resultante em O vai ser quem? Cadê a figura? Não está batendo esse cálculo aqui. Deixa eu só ver aqui. Não, ele fez o teorema de Varignon, sim. É que ele pegou esta força resultante, ó, em vez de calcular ela com ângulo, ele decompôs em y e em x. E ele aplicou o teorema de Varignon. O momento da força resultante é igual ao momento resultante em relação a O. Quem é o momento da força resultante? A força resultante é essa, mas ela foi decomposta em x e em y. Repare que x não causa momento, porque ele passa a linha de ação da força, está passando pelo polo. Ó. Não causa momento. Então, a força resultante, a única componente que causa o momento é em y, essa aqui, ó, que vale 240 kN. Então, da força resultante, só essa tem o momento. Então, ele aplicou o teorema de Varignon, sim. O momento da força resultante, só a componente em y dela causa o momento. É igual a soma dos momentos. Quem é a soma do momento? É o momento desta força, mais o momento desta força, mais este momento. E não esqueça que aqui na viga tem um momento, ó, já aplicado que o problema deu. Então vai ser o momento dessa força. Esta força vai girar em sentido horário. É negativo. Então é menos 4 vezes essa distância aqui, ó, que é 1,5. Mais este momento. Este momento é negativo. Ele também gira em sentido horário. Então menos 15. Agora, esta força aqui, ó, vamos decompô-la em y e em x. Ó, a componente dela em x vai ser a componente em cosseno, é 8 vezes 3/5.
8 vezes 3/5. Essa aqui. Ó, a distância dela ao polo é essa aqui, que é meio. E daqui ela vai causar uma rotação em sentido horário. Então é menos. E essa componente, a distância dela é essa aqui, ó, que vale 1,5, 3, 4,5. E ela gira no sentido anti-horário, é positiva. Então, fazendo esta conta, e isolando D, o D dá 2,25 metros. Ou seja, a distância que a força resultante, a linha de ação dela, cruza a viga, a distância desse cruzamento ao ponto O é 2,25 metros. Então tá aqui. Essa distância D deram 2,25 metros. A força resultante, 5,37 kN. E a direção dela, 26,6 graus. Olha esse sistema. A grua fixa da figura, fixa quer dizer, está parada ali, presa, está submetida a 3 forças coplanares. Troque esta carga por uma força resultante equivalente e especifique em que ponto a linha de ação da força intersecta a coluna B e a viga BC. Então, eu tenho que fazer igualzinho ao anterior, achar a força resultante e saber qual é a distância que a linha de ação da força intersecta a coluna AB, que é esta aqui, e a coluna BC. Agora ela quer que a distância daqui e daqui, hein, ó. Força resultante em X é o somatório das forças em X. Soma das forças em X, ó, vou ter que decompor aqui. Essa aqui vai dar 250, como está com o ângulo, vezes 3/4. E essa aqui vai dar o ângulo vezes que o ângulo, que é vezes 4/3, se eu usar o ângulo aqui, 4/3, e aqui 4/5, e aqui 3/5. Se eu pegar este ângulo aqui, ó, porque se eu posso pegar esse ângulo também eu inverto. Tá aí, mas eu tive que decompor essa força. Então, vamos lá, soma das forças em X. Quem é que está em X? Esta força está em X. E esta força está em X. São as únicas duas. Então vamos ver. Essa aqui vale quanto? Negativa, porque é contrária ao eixo X, menos 250 libras. Como ela é o cateto oposto aqui, é 3 vezes 3/5. Está aqui. E essa aqui é negativa, menos 175. Fazendo essa conta, força resultante em X dá menos 325 libras. Força resultante em Y. É o somatório das forças em Y. Eu tenho, não posso esquecer dessa força aqui, ó. Então vai ser esta força mais esta. Só, né? Só. Então vai ser aqui é 250 negativo, porque está contrário ao eixo Y, vezes 4/5. Essa aqui é negativa também, então é menos 60.
Fazendo essa conta, dá menos 260 libras. Então, achei a força resultante em X e em Y. A força resultante total é a raiz quadrada da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Então, raiz quadrada de 325 ao quadrado mais 260 ao quadrado dão 416 libras. Força resultante que age nesse sistema vale 416 libras. A direção dessa força, o θ, é o arco tangente de Fi, da força resultante em y pela força resultante em x. Então, é o arco tangente de 260 sobre 325. Seria menos, tá? Mas menos com menos aqui fica mais, cancelou. Isso aqui dá um ângulo de 38,7 graus. A gente não pode esquecer que esse ângulo aqui, ele está na parte de baixo, porque essa força ela é negativa. Ó, força resultante em x ela é assim. Para cá. A força resultante em y ela é negativa para cá. Então, a força resultante vai ser um vetor assim. E o ângulo 38,7, então vai ser esse cara aqui, ó. Vai ser assim. Tá aqui. Então, a força resultante, ela está num ângulo de 38,7 graus para baixo. Aonde que ela vai estar, eu não sei. Mas se eu pegar aqui, eu sei que, que a força resultante está a uma distância x do eixo y e ela está a uma distância y do eixo x, a linha de ação dela, porque ele pede a linha de ação. Então, eu sei que a força resultante está neste ângulo, então ela está por aqui, ó. Agora, onde que ela está, eu não sei, mas a linha de ação dela é esta aqui, ó. Então, onde a linha de ação intercepta o eixo x? Aqui. Quero descobrir essa distância. Onde a linha de ação intercepta o eixo y? Aqui. Então, quero descobrir essa distância. Então, tá aí. Vamos achar o cálculo do momento resultante. Vou escolher um ponto. Vou pegar o ponto A aqui, ó. Calcular o momento resultante em relação a A. Então, o momento resultante em relação a A é o somatório dos momentos em relação a A. Agora, quem é esse momento? Pelo teorema de Varião, esse é o momento da força resultante. A força resultante tem componente x e y. Quanto que vale a força resultante? 325, 260. Ó. Então, eu posso fazer assim. A força resultante ela vale 325 I mais 260J. Então, essa é a componente em x e essa é a componente em y. Então, eu vou usar essas duas componentes aí. Então, está aqui. O momento da força resultante é igual ao somatório dos momentos. Então, é 325, que é a componente em x, 325, que é esta força aqui, ó. Eu quero o torque em relação ao ponto A. Então, vezes esta distância aqui, ó. Essa distância aqui vale quanto? 6 pés mais 5 pés, que dão 11 pés. E
E esse torque, ele é o quê? Para cá, sentido anti-horário positivo. Agora, o torque dessa é esta força vezes essa distância aqui, ó. Essa distância é o x que eu quero descobrir. Tá aí. Isso tem que ser igual a 175 vezes 5, a 60 vezes 3, negativa, e a 250, ó, esse aqui vai ter duas componentes, esta e esta. Esta aqui, 250 vezes 3/5 vezes 11 metros. E esta aqui, 250 vezes 4/5 vezes esta distância aqui, ó. Daqui até aqui vale 5 mais 3, 8 pés. Fazendo essa conta, a gente acha x. Fazendo essa conta, x, essa distância aqui, vale 10,9 pés. Só que falta calcular o y. Agora, eu peguei esta força e pela linha de ação dela, lembra que eu sempre posso transportar. Transportei essa força para cá. Ó. Então, agora a linha de ação dela está aqui. Coloquei em y. Agora, aplico o teorema de Varignon de novo. O momento da força resultante é igual ao somatório dos momentos. Então, o momento da força resultante aqui é o momento de 260 mais o momento de 325. O momento de 260, ele passa pelo polo, é 0. O de 325, a distância dele é y. Isso tem que ser igual à soma dos momentos que já foi calculada aqui, ó. Essa conta aqui, ó. É a mesma dessa aqui, ó. Então, fazendo esta conta, a gente acha o valor de y. E y dá 2,29 metros. 2,29 metros. Então, achamos as coordenadas x e y, onde a linha de ação da força resultante intersecta as barras AB e BC. Olha este aqui. A lousa da figura está submetida a 4 forças paralelas. Olha, as forças estão paralelas. Determinar a magnitude e a direção da força resultante equivalente do sistema de forças dado e localize seu ponto de aplicação sobre a lousa. Agora ele quer a força resultante e onde que ela age na lousa. Os dedões aqui estão mostrando o sentido positivo dos torques em relação a x e em relação a y. Então vamos lá. Força resultante é o somatório das forças. Aqui, como são todas paralelas, não preciso decompor ninguém. Para cima positivo, para baixo negativo. Então, menos 600, mais 100, menos 400, menos 500. Faça essa conta. A força resultante dá menos 1.400. Quer dizer, a força resultante é paralela a essas, pois são todas paralelas, apontada para baixo. Contrária ao eixo Z. Ah, esse desenho aqui não está coerente. Tá? Força resultante, ele pôs paralela ao eixo Z para cima. Deixa eu só ver. Não, ela deu negativa. Ela é para baixo. Aquele desenho, ele não está correto. Mas, enfim, a força resultante age aqui, só que para baixo. Tá?
ela está a uma distância x de O e a uma distância y de O. Então vamos calcular. O momento das forças resultantes em x é igual ao somatório dos momentos em x. Então, quando eu falo momento em x, é em torno do eixo x. Quais são as forças que agem em torno do eixo x? Bom, menos 1.400 vezes y, porque a força 1.400 está para cá. Tá certo essa conta aqui? Ó, menos 600. Deixa eu só ver, porque de repente é o valor que está errado. Menos 600, menos 400, menos 1.000. Menos 1.500, mais 100, menos 1.400. Então, ó, a força resultante mesmo é essa aqui, ó. E ela vai gerar um torque para cá, em torno do eixo x. Ó. Se ela gera um torque em torno do eixo x, esse torque é negativo. Então, ele é menos tá aqui. Esse sinal eu só vou carregar para lá se eu fizer produto vetorial. Como eu estou trabalhando aqui escalarmente, eu não levo esse menos. Então, o menos que aparece aqui é o menos do produto vetorial. Então, fica certo. Então, é menos 1.400y. É igual. Vamos ver os torques das outras forças. É que o desenho não está aqui. Deixa eu voltar lá no desenho anterior. Só para... Tá aqui. A força de 600 newtons, ela não gera torque em torno do eixo x, nem a de 500, mas a de 100 gera, ó, torque negativo vai ser 100 vezes 5. E essa torque, esta aqui, não, esta gera um torque positivo de 100 vezes 500. E esta força gera um torque negativo de 5 vezes 400. Vamos ver se bateu lá. Então, eu falei 5 vezes 400 é 10. Deixa eu checar. Ah, é 10. Aqui vai ser 400, 5 mais 5, 10. Então, aqui vai ser menos 400 vezes 10. Menos 400 vezes 10. Tá certinho. Então, aquelas forças vão gerar esses torques aqui, ó. 600 vezes 0, mais 100 vezes 5, menos 400 vezes 10, mais 500 vezes 0. Quando eu faço essa conta, menos 1.400y igual a menos 3.500. Então, y igual a 2,50 metros. Então, y vale 2,50 metros. Tá aí. Agora vamos fazer o torque em relação a x. Em relação a y. O momento resultante em relação a y é igual ao somatório dos momentos em relação a y. Momento resultante em relação a y. Agora, ó, esta força... Essa atividade que você mandou não foi do monitor? Ela tende a girar para lá, ó, fazer isto aqui. Então, se coloca a distância para o lado da força, meu dedão é positivo, esse torque é positivo. Então, é 1.400 vezes x, ao restante vai ser agora 600 vezes a distância ao eixo y, distância ao eixo y, distância ao eixo y, distância ao eixo y. Fazendo esta conta,
1.400, x igual a 4.200, x igual a 3 metros. Então, a força resultante em módulo deu 1.400, a direção dela real é para baixo, e o ponto P tem coordenadas 3 metros e 2,50 metros. Tá aí. Olha esse aqui, ó. Troque o sistema de força mostrado na figura por uma força equivalente e especifique seu ponto de aplicação sobre o pedestal. Igualzinho. Então, eu vou trocar essas forças, são todas paralelas, por uma força equivalente, ou seja, uma resultante, e que é preciso descobrir onde que ela age nessa superfície. Força resultante é o somatório das forças. Como são paralelas, é só somar. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Ó, força FA é essa aqui. Ela vale menos 300K. Força FB vale menos 500K. A força FC, mais 100K. Então, isso aqui está dando menos 700K, para baixo também. Agora ele desenhou certo, para baixo. Ela age em algum ponto da superfície disso aqui, a uma distância RP. Tá aí. O momento resultante em O é igual ao somatório dos momentos. Antes eu tinha decomposto o momento em x e y. Posso? Posso. Mas eu posso fazer direto em relação ao ponto O. Então, RP produto vetorial FR, RA produto vetorial FA, mais RB produto e assim por diante. Quem é o RP? O RP tem coordenadas x e y, j. Produto vetorial menos 700K. Quem é o RB? É a distância de cada força ao centro. 4i, produto vetorial, menos 300K. Menos 4i mais 2j, produto vetorial, 500K. E menos 4j, produto vetorial, 100K. É só voltar lá na figura anterior e descobrir nesta aqui, ó. Quem é a distância RA aqui, ó. RA vale 4, no eixo X vale 4i. Quem é a distância RC aqui, ó? RC vale 4j. Quem é a distância RB? RB, ela vale 2j e ela vale aqui menos 4i. Então você vai da figura tirar todas essas valores e vai colocar aqui, ó. Fazendo esse produto vetorial, olha. Lembra? I produto vetorial J da K, I produto vetorial K. É só a gente fazer aquela regrinha. IJK, IJ. Para cá é positivo, para cá é negativo. I produto vetorial K. I produto vetorial K dá o da frente, menos J. Então, faça essa conta. Você vai ter 700xj menos 700yi igual a 1200j menos 2000j menos 1000i menos 4000i. Juntando i com i, j com j, e igualando os termos, ou seja, a componente j do lado de cá tem que ser igual à componente j do lado de cá. 1200 menos 2000, isso aqui vai dar, vamos fazer para o i primeiro. Então, menos 700y, i, tem que ser igual a menos 1000 menos 1400. Então, daqui eu tiro
que y igual a 2 polegadas. E aqui? 700x é igual 1.200 menos 2.000 vai dar menos 800. Aqui, caramba, aqui tá errado, ó. Que é x. É x e não y. 700x menos 1.800 é igual a 800, a menos 800. Então, x igual a menos 1,14 polegadas. Achamos as coordenadas desse sistema. Tá aí. Em suma, como é que a gente resolve isso? Pediu a força resultante, momento equivalente, eu tenho que calcular a força resultante como somatório de todas as forças que agem no meu sistema. Se for o caso, eu decomponho força resultante em x como sendo somatório das forças em x, força resultante em y como somatório das forças em y, e o meu momento resultante em relação a um ponto tem que ser igual ao somatório dos momentos em relação àquele ponto. Ponto é arbitrário, posso escolher. E isso aqui eu também posso fazer assim. Momento resultante em relação a x das componentes x em relação a O é igual ao somatório dos momentos em x. E o momento resultante em y em relação a O é igual ao somatório dos momentos em y. Basicamente, eu tenho que empregar isso para resolver esse tipo de sistema. Cargas distribuídas. O que vem a ser uma carga distribuída? É uma carga que está espalhada sobre uma superfície. Carga aqui representa esforço, um peso, por exemplo. Então, corresponde à distribuição de forças sobre uma dada superfície, gerando uma pressão sobre a mesma. Força sobre uma superfície produz pressão. Pressão é força por área. Medida no sistema internacional em Newton por metro quadrado. Isso também é chamado de Pascal. Então tem hora que o problema dá pressão em Newton por metro quadrado, tem hora que ele dá em Pascal. É a mesma coisa. Veja, uma pressão num sistema é uma carga distribuída num sistema. Imagina que eu tenho uma superfície e eu tenho um conjunto de forças agindo sobre ela aqui, ó. Então, essas forças geram uma pressão sobre o sistema. E esta pressão vai estar distribuída, vai estar espalhada ao longo dessa superfície. Olha aqui essa estrutura. Eu tenho uma estrutura curva aqui, ó, que gera uma distribuição de forças sobre esta placa aqui, ó, de comprimento L e largura D ao longo do eixo X. A pressão ao longo de B ela é uniforme, tá? A pressão ao longo de B ela está igualmente espaçada aqui, ó. Ela é basicamente uniforme. Mas ao longo de X, a pressão vai sofrer uma variação. Então, esta pressão, ela é uma função de X. Então, a gente chama isso aqui de distribuição de forças.
Então tem uma distribuição de forças ao longo do eixo X. É claro que todas essas forças pode ser traduzida por uma única força resultante aqui, ó. Essa é uma única força resultante. Esta força resultante tem coordenada x barra. E ela atua num centro. A força resultante, pessoal, ela sempre acaba agindo no centro de gravidade do corpo. O que é centro de gravidade? Vou usar alguns nomes aqui que vão aparecer e eles podem ser confundidos em algumas circunstâncias. Centro de gravidade, centro de massa e centroide. Tem hora que eu vou poder usar esses três como a mesma coisa. Em alguns momentos, não. Então, vamos entender o que é cada um. Centro de gravidade é o local do corpo onde a força-peso atua. Quando um corpo tem um peso, a força-peso age no centro desse corpo. Esse centro é chamado centro de gravidade. A força da gravidade, ela atua de centro para centro, mas o centro de gravidade, ele necessariamente não coincide com o centro do corpo. Centro de gravidade é o local onde a força-peso atua. Como o peso é massa vezes gravidade, o peso depende da gravidade. Se o campo gravitacional for uniforme, a força-peso vai agir no centro geométrico do corpo. E nessa situação ele é chamado de baricentro. Então, se o campo gravitacional for uniforme, é o que acontece aqui na superfície da Terra. O G é praticamente constante. Mas se você vai para um campo gravitacional, por exemplo, se aproximar de um corpo de grande massa, o campo gravitacional começa a variar muito. E aí, o centro de gravidade, que é onde a força-peso vai atuar, não vai coincidir com o centro geométrico. Mas aqui, para a gente, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico, com o baricentro. Como é que a gente determina o centro geométrico? Se o corpo tiver um formato retangular, o centro geométrico vai ser o encontro das diagonais. Então, um corpo prismático, a força-peso vai atuar nele no centro geométrico. E aqui passa a ser o nosso centro de gravidade, CG. Tá aí. Mas veja, o peso atua em corpos. Então, estou imaginando isso aqui um corpo, tá? Só estou olhando a frente dele, mas esse corpo tem que estar em 3 dimensões. Então, na verdade, o corpo fica assim, ó. O centro geométrico dele vai ser o encontro das diagonais opostas. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, que sai lá daquela diagonal e vem até esta aqui, e outra que sai daqui e vai até aquela lá, ó, lá naquele ponto onde se encontraram é o centro geométrico do corpo. É lá que a força-peso vai agir.
Este é o centro de gravidade, o baricentro. Tá aí. Então, a força-peso, ela age num ponto do corpo. Se o campo gravitacional for uniforme, essa é uma condição necessária e importante. O baricentro, o centro de gravidade, coincide com o centro geométrico do corpo. Se o campo gravitacional não for uniforme, isto não vai acontecer. O que é centro de massa? Quando eu tenho corpos de massas distribuídos, um corpo de massa aqui, outro corpo aqui e outro corpo aqui, massa 1, massa 2, massa 3. Eu posso trocar esses 3 corpos por um único corpo de massa que equivale à massa dos 3. Mas aonde que esse corpo ficaria localizado? Esse corpo ficaria localizado no centro de massa do sistema. E quem é o centro de massa do sistema? Se eu ligar aqui. O centro de massa do sistema vai ser um ponto por aqui, ó. Centro de massa. Que você calcula assim. A coordenada x do centro de massa é o somatório de cada massa vezes a coordenada de cada massa dividido pela soma das massas. M aqui é I, tá? Não é 1 não, é I. E o Y do centro de massa vai ser a somatório da massa I vezes YI dividido pela soma das massas. Quando eu faço isso, isso vai me dar uma coordenada XY. Aqui é o X do centro de massa e aqui é o Y do centro de massa. O que significa esse centro de massa? Se eu trocar esses 3 corpos por um único corpo com a massa dos 3, equivalente a dos 3, e colocar este corpo neste ponto, o efeito físico é o mesmo dos 3 com essas distâncias separadas. Então, o centro de massa de um sistema serve para você determinar um ponto, como se toda a massa do sistema tivesse concentrada ali. E o efeito físico é o mesmo. E você calcula centro de massa assim. Então, veja, centro de massa é uma coisa, centro de gravidade é outra. Centro geométrico do corpo é o ponto médio de qualquer corpo ali onde está. Se o campo gravitacional for uniforme, campo gravitacional uniforme, se somente nessa condição, que é o que acontece aqui na superfície da Terra, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, que coincide com o centro geométrico do corpo. Ou baricentro, né, como a gente chama. Então, olha que interessante. Centro de gravidade é onde a força-peso age. Centro de massa é um ponto que representa toda a massa do sistema concentrada nele para produzir o mesmo efeito físico. E baricentro é o centro geométrico, é o ponto médio do corpo. Se o campo gravitacional for uniforme, e a massa
distribuída de maneira homogênea. O centro de gravidade e o centro de massa coincidem com o centro geométrico do corpo. Agora, a ideia de centro de gravidade e centro de massa pode ser aplicado para estruturas que não têm massa. Aí não tem massa, não tem força gravitacional, porque a gravidade age sobre a matéria. Por exemplo, pensa numa figura plana. Figura plana. Um retângulo, por exemplo. Retângulo não existe na natureza. Ah, professor, mas está cheio de retângulo aqui à minha volta. Não, retângulo não está. Está cheio de objetos, onde a superfície dele você delimita um retângulo. Mas um retângulo não é físico. Você não pega um retângulo. Você pega um objeto. Um retângulo é plano, só tem 2 dimensões, e tudo aqui à nossa volta está em 3 dimensões. Então, retângulo ela é uma abstração matemática. Mas eu posso associar a uma superfície um retângulo. E eu posso determinar o centro de gravidade de um retângulo. Você fala, se o retângulo não existe, ele não tem massa. Se ele não tem massa, não faz sentido eu falar em centro de massa ou centro de gravidade. Não faz. Mas faz sentido falar em centro geométrico. E como o centro geométrico de um retângulo, se fosse um objeto, ó, o centro geométrico dele está aqui. Ó. Se fosse um objeto, teria massa. Isso aqui coincidiria com o centro de massa. Mas como o retângulo não é um objeto, esse é só o centro geométrico da figura. Mas em muitas situações, a gente vai calcular uma espécie de centro de gravidade para uma figura que não tem massa. A gente vai chamar esse centro de centroide. Oide quer dizer parecido com. Centroide que parece com centro de massa, centro de gravidade. Tá? Então a gente tem centroide, centro de gravidade, centro de massa. Então, quando a massa for homogênea, o campo gravitacional uniforme, centro de gravidade, coincide com o centro de massa, coincide com o centroide, que coincide com o baricentro. Tá aí. Só para a gente falar de centroide de algumas figuras, como é que eu acho o centroide aqui de um retângulo? É só pegar o cruzamento das diagonais. Te dá o centro geométrico dele aqui, ó. Pega o cruzamento das diagonais, ó. Esse aqui é o centroide. O centroide da minha figura. Ah, vai ter livro que vai falar em centro de gravidade da figura. Tudo bem. Você sabe que a figura que um retângulo não tem massa, não tem centro de gravidade. Mas você pode tratar como se fosse um. Ah, se a figura for um triângulo. Quando a figura é um triângulo, o centroide é o encontro das 3 medianas. Então você vai pegar aqui, ó, traçar 3 medianas. O que é mediana? Que sai de um vértice e vai até a linha média do outro lado.
Sai de um vértice e vai até a linha média do outro lado. Sai de um vértice e vai até a linha média do outro lado. Aonde as três medianas se encontraram, aqui está o centroide. E para um triângulo, esse centroide ele tem uma forma mais específica. Se eu chamar a altura deste triângulo aqui, ó, chamar essa altura de H, o centroide ele se encontra aqui, ó. Ele divide esse H na proporção 1/3 2/3. Então, ele está, a menor distância dele de um lado é 1/3 de H e a maior 2/3 de H. Então tá aí. Bom, para falar em cargas distribuídas, a gente vai ter que falar desse centro aqui, ó, que tem a ver com o centroide do sistema. Mas, para isso, a gente discute esse assunto na nossa próxima aula. Muito obrigado e até lá.